A queixa em idosos de problemas em intestino, intestino preso, gás e por aí vai. Sobre isso, empachamento também, né? Que reflexão dá para fazer sobre intestino nos idosos? É bom, Geraldo, inicialmente saber como é que funciona o intestino do idoso, né? Ele é mais lento, eles tendem a ter mais constipação, intestino preso, eles tendem a ter mais a sensação de empachamento, daquela saciedade precoce, porque o estômago também, eles têm uma gastroparesia, o nome técnico, anda mais lento. Então, o indivíduo idoso, ele tende mais a ter o intestino preso. Não diria preso, ser mais lento. Né? Logicamente que, a depender dos hábitos, a depender do estilo de vida, da ingestão de líquidos, de alimentos com fibras, de atividade física, esse intestino ele pode conviver sem problemas. Mas a realidade é que primeiro a gente tem que ver essa questão de se ele tem, se é só da velhice ou se ele tem alguma outra coisa para o intestino dele não funcionar tão bem. Eles vêm com muitas queixas de má digestão, de que tá com pouco apetite, com sensação de gases, estou com o bucho estufado, eles dizem isso, empachado. Geralmente, quando isso acontece, essa sensação de gases, empachamento, principalmente na parte superior do abdômen, na parte de cima da barriga, né? Tem relação com o estômago, né? Tem relação com o estômago, o esôfago, que é o órgão que armazena o alimento. É o primeiro, eu diria que é o primeiro passo da digestão da gente. Lógico, a digestão começa na boca, passa pelo esôfago, mas quando chega no estômago ali, tem a ação de algumas substâncias. Então, quando esse estômago está irritado, ele está inflamado, ou ele tem uma úlcera, ou a motilidade dele está diminuída, ou ele tem um refluxo, né? Ele volta o conteúdo do estômago para o esôfago, o paciente pode ter diversos sintomas, entre eles esse que eu falei de empachamento, ficar com a sensação de que está cheio, de sensação de gases. O pessoal confunde muito. Não, eu estou com uma sensação estou com gases no estômago. Na verdade, na maioria das vezes, essa sensação de gases tem por trás alguma patologia, geralmente doenças no estômago, como gastrite, como úlcera, como a própria doença do refluxo. Então, essa sensação de gás nem sempre é porque ele tem um excesso de gás. Logicamente, quando a gente examina ali, palpa o estômago e vê uma distensão por gás, a gente tem que pensar numa linha de raciocínio. Mas esse sintoma de empachamento, de sensação de gases, de má digestão, geralmente está relacionado, como eu falei, a doenças como gastrite, como úlcera, como doença do refluxo e outras doenças funcionais, ou até mesmo como complicação de algumas doenças. O diabetes, por exemplo, ele pode complicar com a gastroparesia, deixar o estômago mais parado, mais lento, e o paciente fica com a sensação toda hora que está cheio, sem fome, sente a comida voltando, empachado. Bom, então na parte superior, essa queixa de empachamento, de gases, de estufamento, está relacionado geralmente com doenças no estômago, no esôfago, e isso requer avaliação, na maioria das vezes, com endoscopia. Quando a gente precisa lançar mão de um exame, geralmente é endoscopia. O pessoal confunde muito com ultrassom. A ultrassom a gente vê fígado, vesícula. O estômago a gente vê com endoscopia. Quando necessário, nos pacientes idosos, geralmente a gente pede o exame porque eles são um público de risco. É nessa faixa etária que tem mais câncer, que tem mais doenças graves. Então que a gente chama, um sinal de alarme ele ser idoso. Então, nessas queixas que a gente diz dispépticas, ou seja, queixas gástricas, a gente geralmente investiga com endoscopia, a depender da sua hipótese. A gente examina, conversa com o paciente. Às vezes é um medicamento que ele está tomando que pode estar irritando o estômago dele, a gente suspende o medicamento e tenta uma outra alternativa. Ou a gente vê que ele tem um diabetes, tem uma gastroparesia, a gente pode pedir um outro exame que não seja endoscopia, ou mesmo não pedir nenhum exame. Mas, via de regra, esses sintomas gastrointestinais em pacientes idosos têm relação com doenças
que atrapalham a motilidade ou atrapalham a forma com que com que o fluxo do alimento vá até o intestino. Já na parte de baixo, Geraldinho, o intestino preso, aquele paciente que fica privado, fica dias sem evacuar, aí a gente tem um leque de opções diagnósticas maior não, diferente, eu diria assim. Pode ser o intestino que está mais lento, como eu falei, o intestino do idoso é mais lento, ele bebe pouca água, não se alimenta de fibra. Possa ser doença, como por exemplo a doença de Parkinson, uma doença que causa muito intestino preso. Pode ser a pouca mobilidade do paciente acamado, então ele tem uma tendência a ter um intestino mais preso, o que a gente... Pode ser medicamento, existem muitos medicamentos que prendem o intestino. E o paciente, às vezes, inclusive medicamentos que a gente encontra para sintomas em gerais, assim na farmácia, está doente, vai lá, toma um remédio e aí prende o intestino. Então o hábito intestinal, o trânsito intestinal, a constipação, o intestino preso, a primeira medida que a gente faz é tirar remédio, orientar mudança de estilo de vida, o paciente fazer alguma caminhada, fazer uma alimentação rica em fibra, com frutas que possam favorecer, frutas e outros alimentos, algumas fibras industrializadas ou mesmo na alimentação normal, até ele chegar ao nutricionista para que ele possa ter um intestino mais favorável. Porque constipação crônica é uma doença que, primeiro que ela pode ser um sintoma de alguma doença mais grave. Pode ser um tumor que está ocluindo ali, pode ser um divertículo que complicou. Ele está dizendo que tem alguma coisa errada. Depois que é um marcador de qualidade de vida. Você viver com o intestino preso é muito ruim. Além disso, pode trazer consequências terríveis. Um idoso, quando ele faz um fecaloma, que é quando as fezes ficam muito ressecadas, petrificadas, com a consistência de pedra mesmo, às vezes não tem como lavar, a lavagem não funciona, às vezes tem que abrir e fazer uma cirurgia para poder retirar esse fecaloma. Então, o cuidado no trânsito intestinal, o cuidado da saúde do intestino também é importante. Isso vale para os cuidadores prestarem atenção como é que está sendo a evacuação daquele paciente idoso, que muitas vezes o cuidador é homem, a paciente é mulher, ele não entra no banheiro, ou, o paciente não sabe dizer, ou tem muitos cuidadores, eles não passam informação, ele defecou agora de manhã, não defecou, e o paciente pode ficar com esse intestino ao ponto de precisar de uma cirurgia, e não é isso que a gente almeja. A gente, doutor Beliz, geralmente falamos sobre problemas, né? Em uma situação como essa de intestino, né? É comum que falamos sobre os problemas e apontamos as soluções. Mas tem casos de sucesso também? Tem aquele idoso que literalmente é um caso de sucesso. Ele tem um intestino regular, embora a idade, né? E aí talvez seja também um caso raro encontrar idosos com um intestino regular? Não. A gente está falando quando tem o problema. Na verdade, a maioria dos idosos, eles têm um funcionamento do intestino normal. A prevalência de constipação crônica, ela é menos do que 30%, 20%, 30%, alguma coisa nesse sentido. A prevalência de sintomas gastrointestinais é menor do que a maioria, ou seja, a maioria da população idosa vive sem os sintomas. Agora, os que têm esses sintomas, aí sim a gente vai pensar nessas doenças. Não é que seja a regra. Viver empachado, viver constipado, não. Inclusive, a gente não pode associar isso ao envelhecimento. A maioria tem, como você disse, o caso de sucesso. A maioria dos pacientes defecam normal, a maioria dos pacientes não tem sintomas gástricos, porque quando o paciente procura o médico, já tem o sintoma ali, né? Na geriatria, na maioria das vezes, eles têm essa ideia, não, todo velho tem intestino preso, todo velho tem não é bem assim. Vem para uma avaliação, a gente não é bem assim. A gente sabe que o intestino do idoso ele é mais lentificado, ele tem menos sede, ele bebe menos água, então naturalmente as fezes tendem a ser mais ressecadas, ele tem uma baixa ingestão de fibra, então ele tem uma predisposição, ele tem mais facilidade de defecar mal do que um adulto jovem, mas a maioria defeca bem. Inclusive tem aqueles que têm o intestino solto, né? Tem a diarreia crônica também. Tem as doenças que ora está diarreia, ora tem constipação, doença inflamatória intestinal.
Mas a gente fala tanto em doença, né? Será que todos são assim? Não. Não é assim. A maioria não tem essa queixa, a maioria funciona bem. Mas, na vigência de um sintoma desse, lembrar que existem doenças simples, que às vezes as pessoas acham que é gases, às vezes a pessoa acha, não, é um tumor, não, calma. A maioria das pessoas, primeiro que funcionam bem, depois são doenças que são tratáveis, na maioria das vezes, inclusive tratáveis sem medicamentos, só com mudança de estilo de vida, com orientação nutricional, vai para nutricionista, o nutricionista dá uma ajustada na alimentação, melhora, mas como pelo fato de ser idoso, Geraldinho, o sintoma chama a atenção para a gente pensar em doenças mais graves, porque é nessa fase da vida que aparecem as doenças mais graves, como por exemplo o câncer. E pode evoluir? Uma doença intestinal pode, não tratada, evidentemente, ela pode evoluir para uma doença mais grave? Sim, vou dar o exemplo do fecaloma que eu falei. Fez resseca ao ponto de precisar de cirurgia. Isso aí seria uma doença mais do intestino embaixo. Mas, por exemplo, no estômago, no duodeno, a doença, por exemplo, uma síndrome dispéptica por uma gastrite ou por uma úlcera, ou uma doença do refluxo, que o paciente fica ali toda hora com ácido na pele do esôfago, dentro do esôfago, toda hora agredindo ali o ácido. Uma hora esse tecido, essa pele de dentro, assim vamos dizer, ela muda, ela altera a sua conformação e pode virar um câncer, pode virar uma doença mais grave. Então lesões que a gente diz pré-neoplásicas, o ácido irrita tanto o estômago que vira o esôfago, que vira o esôfago de Barrett. É uma lesão pré-neoplástica. Pode no futuro, dependendo da evolução, virar um câncer de esôfago. Uma úlcera, por exemplo, causada por aquela bactéria H. pylori, ela tem um risco maior de o paciente ter um câncer de estômago, principalmente aquelas pessoas que têm câncer de estômago na família. Então, essas doenças, esses sintomas, se não forem avaliados, não forem bem tratados, eles podem sim complicar com doenças graves, como câncer, como uma cirurgia e assim por diante. Então, a saúde intestinal do indivíduo idoso deve ser jamais colocada como um fato normal ele ter sintomas no estômago. Educação física, por exemplo, atividade física, ela é um dos aliados em problemas intestinais em idosos? Eu sempre digo, o intestino ele anda de acordo com o quanto você anda. Se você é uma pessoa sedentária, você tende a ter um intestino preso, isso em qualquer faixa etária. Se você não é sedentário, quanto mais você anda, o intestino anda com você. Então tem essa relação direta de mobilidade e trânsito intestinal. Então a atividade física, além dos benefícios na saúde do coração, na saúde mental, no sono, na saúde sexual, na saúde óssea, além de todos esses benefícios, a atividade física também tem benefício na saúde do intestino, na saúde gástrica. E não tem uma específica? Uma atividade, um exercício específico? Todos são... Não. Assim, não é uma receita de bolo. Cada paciente, ele se enquadra melhor em alguma atividade física. Tem, logicamente, que as evidências de que a musculação, o exercício contra-resistido, ou o pilates, algum exercício de força associado a um exercício aeróbico, uma caminhada, ou uma natação, ou uma hidroginástica, a associação desses dois seria o ideal. Mas tem paciente que tem alergia ao cloro, tem paciente que tem uma artrose de joelho e não pode caminhar, tem paciente que não se adapta à academia por questões geográficas, por questões de logísticas. Então, assim, é individualizado. Tem paciente que tem doenças, por exemplo, que limitam ele para determinada atividade física. Então, não tem uma fórmula de bolo, não. Tem que ser individualizado, a depender do paciente, do perfil, se é um idoso acamado ou se é um idoso robusto, maratonista, a depender das doenças dele e depender da condição de logística financeira e assim por diante. Mas qualquer atividade física vai melhorar sim a saúde intestinal. Existe alguma ação que o idoso ou o cuidador faça antes de procurar o médico, ou sentiu o problema, imediatamente o caminho é o médico? Não, assim, para evitar do problema acontecer,
é bom que ele tenha, como a gente tem hábitos saudáveis, não tem, todo dia não acorda e escova os dentes, então Sim, sim. tem que ter o hábito, por exemplo, de ingerir água com frequência. Tem uma meta de 2 em 2 horas. De acrescentar na alimentação fibra. O que é isso? Aveia, linhaça, mamão, laranja, o bagaço da laranja. Então, a ter fibras. O idoso tende a não se alimentar com fibras. Isso é evidência na literatura. Então, ter uma alimentação mais rica em fibras favorece isso. Evitar a automedicação, tanto prende o intestino como pode dar irritação no estômago. É uma atitude boa. Se movimentar, como você falou, a atividade física ela melhora a saúde em geral, inclusive do intestino. Então tem medidas que a gente orienta para evitar de ter. No caso de ter um sintoma, como por exemplo intestino preso, uma orientação, não deixe 5 dias. Depois de 5 dias tem que procurar avaliação médica. Não espere chegar a 15 dias, que é o que às vezes a gente vê o idoso sem defecar 15 dias, 10 dias. Os pacientes que têm Alzheimer, eles não sabem dizer, se o cuidador não estiver prestando atenção, se trocar de cuidador, é preciso perceber. Muitas vezes eles agitam, estão agitados porque o intestino está preso, ou ele está com cólica. Então, é bom observar, não deixe passar de 5 dias, com 3 dias você já abre o olho, ali para qualquer coisa, ir ao pronto-socorro ou buscar contato com o médico que assiste o paciente, o médico do paciente. Então, é uma boa, esses sinais de alarme. Outro sinal de alarme é febre. Está com o intestino preso, está sentindo uma dor na barriga, com febre, pronto, tem que procurar auxílio médico. Fezes com sangue, sangue claro, é um sinal que tem que buscar o médico. Fezes pretas, da cor de borra de café, é um sinal que tem que buscar o médico. Vômitos também em borra de café preto, é uma hemorragia digestiva. Então tem alguns sinais de alarme, confusão mental associada à dor no abdômen, tem algum sinal de alarme que a gente tem que dizer ao paciente, olha, você tem que ir logo. Para evitar a gente faz aquilo, mas outra coisa. E outra coisa, Geraldinho, ter cuidado na automedicação, é muito comum. Tô com uma dor na barriga, eu vou aqui, tomo um Buscopan. Tô com uma diarreia, vou ali, tomo um Imosec. Luftal. Luftal. Tô ali, tomo um omeprazol. E vai mascarando os sintomas, ou então pode piorar o quadro. O Imosec, ele pode paralisar, dar um ilho paralítico, o intestino não funcionar mais. O paciente toma numa diarreia um Imosec inadvertidamente. Então, evitar se automedicar. Hoje em dia a gente tem agente de saúde que vai na casa da gente, a gente tem técnico de enfermagem, tem o enfermeiro, tem um médico da unidade, tem a tecnologia facilita, o paciente manda uma mensagem ali para a Érica, minha secretária, todo dia eu respondo todas as mensagens, o paciente tem outro médico, ele hoje em dia facilita esse contato, então evite de sair comprando automedicação, porque fazendo automedicação que pode piorar o seu quadro.